Queridos irmãos e irmãs, nossa liturgia da palavra hoje é muito convidativa para um entendimento sobre o nosso comportamento de cristãos. Quando eu estava fazendo o mestrado em teologia, moral em Roma, nós tínhamos uma discussão que era bastante pertinente, e o questionamento era: será que Jesus tem alguma proposta nova, já que o Evangelho é uma boa nova? Será que existe alguma coisa de diferente no Evangelho? Ou será que Jesus é um grande recolhedor de boas ideias e propõe, vamos dizer assim, uma síntese dessas coisas? Quer dizer, há uma verdadeira novidade no Evangelho, pelo menos em termos práticos, morais, Você tem lá, passou um Confúcio, um Siddhartha Gautama, o Buda e tantas outras representações que vocês podem pensar nas mais diversas religiões e culturas. O que o Evangelho traz de novidade em relação a essas coisas todas? E nós, sempre quando nos deparamos com esse questionamento, nós olhamos que nessa página do Evangelho existe algo que é extremamente desafiante, mas que também é extremamente novo, que foge da perfeição aristotélica, que foge da premissa de mundo dos gregos, ou da filosofia oriental, ou o que quer que seja. Porque a proposta do amor aos inimigos é uma proposta, ao mesmo tempo que é extremamente desafiante, é algo que nos convida a uma elevação que supera até aquilo que é instintivo nosso. A proposta do amor aos inimigos nos coloca diante de uma estrada que o Evangelho propõe e que nós devemos nos colocar diante dessa pergunta do porquê, o Evangelho faz essa opção, do porquê Jesus faz essa opção. E é uma coisa bastante concreta, Não se pode, dentro da nossa experiência cristã, pensar no mal como um caminho. O mal nunca é um meio para se alcançar um bem. E nós, como cristãos, estamos diante de uma perspectiva em que o convite que nós temos da Sagrada Escritura é o convite de um agir como Deus age. Quando nós vamos estudar teologia, na dogmática, a gente vai ouvir dizer que Deus é sumamente bom. Se Deus é sumamente bom e não existe nele mal nenhum, não pode existir nem na natureza de Deus, nem no proceder de Deus. Assim, Deus procede sempre fazendo bem. E isso é uma coisa que, sob muitos aspectos, nos assusta, porque nós somos, sob muitas perspectivas, essa mescla de bem e mal, Quer dizer, está escrito olho por olho, dente por dente, A gente fala, aqui se faz, aqui se paga, E aqui esse senso de justiça, vindicativa, muitas vezes, é um senso de justiça que não corresponde à justiça divina, porque Deus é sumamente bom. E aqui é onde que eu acho que está o grande desafio para nós, porque nós até compreendemos que nós precisamos ser justos, mas nem sempre nós temos a disposição de sermos bons. E aqui é o grande desafio, porque a bondade, ela ultrapassa a justiça. E Deus é assim. E Deus é assim. Quando se fala da questão de amar os inimigos, talvez o melhor exemplo que nós tenhamos é a cruz. É a cruz de Cristo. Porque enquanto estávamos nos nossos pecados, éramos inimigos de Deus. E o que é que Deus faz? Não devolve a nossa violência, o nosso pecado com uma devida punição, mas demonstra que Ele acolhe sobre si as misérias todas da humanidade. Entra no mundo, numa humanidade perfeita,
e deixa essa humanidade perfeita ser desfigurada pelas nossas chagas e pelos nossos pecados. Prefere Ele carregar sobre si aquilo que deveria ser a condenação de uma humanidade inteira, do que agir de violência para conosco. Por isso, tudo aquilo que a gente olha, inclusive na Sagrada Escritura, que fala da ira de Deus, né, que fala do movimento de Deus de causar dano, nós precisamos olhar isso na Sagrada Escritura como uma antropomorfização. Palavra, vamos pedir para falar 3 vezes, a gente engasga, né? Assim, o que é uma antropomorfização? Morfê, forma, né? Antropos, né? Forma de gente, né? É dar a Deus atitudes de pessoa. A gente vê isso muito na mitologia, né? Nos deuses do Olimpo, né? Os Zeus, né? E essa turma toda com desejos humanos e experiências muitas vezes tortas, né? Então, a Sagrada Escritura, no sentido de expressar a relação da humanidade com Deus e de tentar entender Deus, expressa sempre, né, nos termos que são compreensíveis para o próprio homem. Assim, Deus se zangou. Mas se zangou por quê? Né? Por que eu tenho essa sensação de que Deus está zangado? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus não quer, né? Então, eu penso como um homem pensa, né? Diz assim, se você é uma criança e desobedece o seu pai e você sabe que vai dar ruim, qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça? Meu pai vai ficar zangado, não é assim? Aí eu escrevo lá, né? Deus se zangou, Deus se irou, Deus não sei o quê. Mas tudo isso é uma maneira humana de expressar aquilo que é a minha relação com Deus, né? E não necessariamente aquilo que Deus é. E hoje Jesus diz uma coisa no Evangelho que também é difícil da gente compreender, porque está dentro dessa dinâmica da bondade de Deus. O Evangelho diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, prospera todo mundo, até quem é mau. E a gente olha para isso e diz assim, isso não é justo. É verdade, porque isso ultrapassa a justiça. Porque a bondade de Deus faz prosperar quem é justo e ainda assim dá a possibilidade do injusto prosperar também. A gente tem uma visão de justiça no final do assunto, não no começo do assunto. Muitas pessoas vêm conversar com o padre e dizer, padre, eu passei por essa situação, será que Deus está me punindo? Agora não. Né? Talvez as circunstâncias da sua vida não tenham nada a ver com o querer de Deus lhe punir. Porque a justiça, ela está fixada no final do tempo, no final da sua vida, não agora. Né? Então, o que a gente está lidando é com as circunstâncias que a vida traz. E vão ter momentos fáceis e vão ter momentos difíceis. Mas Deus não é esse, né, que realiza a justiça no meio do caminho. Né? Senão a gente não precisava de um juízo final. Na hora que a gente fizesse o nosso pecadinho, caía um raio na cabeça da gente, a gente viraria pó e pronto, Deus fez a justiça. Né? Se fosse para ser assim, era até fácil, porque Deus é Deus, conseguiria fazer dessa maneira. Mas a ideia do tempo, né? A ideia da história, a ideia da sucessão, da liberdade, das possibilidades que nós temos, está para que nós sejamos capazes, na experiência da nossa vida, assumirmos uma postura de amor a Deus livremente. Por isso existe hoje na liturgia um chamado muito concreto à santidade. Na primeira leitura, no Evangelho, também na segunda leitura, essa coisa de dizer, vocês deveriam procurar ser santos como Deus é santo. E o que é a santidade? Né? A gente logo transforma isso numa coisa difícil e impossível. A santidade é uma impecabilidade. Né? Pode até ser, mas como é que a gente alcança essa impecabilidade? Né? Procurando na vida ser bons. E essa é a grande diferença do Evangelho hoje em relação às doutrinas todas morais que a gente pode encontrar por aí. Porque o Evangelho é radicado no bem. A proposta de Jesus é quebrar essas correntes que o mal estabelece. Não responder com mal quem te faz mal. E aqui eu acho é onde está o grande desafio. E Jesus fala disso. Se você abençoa quem te abençoa, que diferença faz, né? Com todo mundo que faz isso. Se você ama quem te ama, que diferença faz, né? Com todo mundo que faz isso. Onde é que está a grande diferença? É quando você faz isso
em relação às pessoas que são violentas com você. Onde é que está a diferença disso? É quando você pratica a bondade, mesmo quando alguém te feriu. É quando você insiste na experiência do bem, mesmo quando o outro se torna para você perverso e quando o outro se torna para você maldoso. A gente quebra o mal, né, com o bem. Mas o Evangelho, ele tem dentro dessa perspectiva uma convicção, e é isso que Jesus quer passar no Evangelho de hoje, né? Qual é a convicção? De que o amor é a força mais poderosa do universo. De que nós vamos vencer o mal pelo cansaço, de tanto que a gente vai amar na vida. De que a insistência no bem, mais dia, menos dia, vai quebrar a maldade que existe no coração dos homens. E é por isso que eu não sou violento, e é por isso que eu não devolvo mal com mal. Mas isso precisa partir de uma crença muito profunda, muito interior, inclusive de resistir aos nossos instintos naturais. Está dito, inclusive, né? E é instintivo, a gente fala de legítima defesa, né? Quando alguém vem, né, para nos machucar e nos ferir, a tendência nossa é defender, né? Nos defender, preservar a nossa própria vida. E muitas vezes, na maneira de preservar a nossa vida, implica, né, agir de maneira violenta para com outra pessoa. Isso se chama legítima defesa, não é isso? É uma defesa, ela é legítima? É. Ela é evangélica? Não. Entende? Então, embora a defesa seja legítima, o Evangelho propõe uma excelência maior. E isso é difícil. E isso é ultrapassar, né, o nosso instinto de autopreservação num convencimento de que o amor é essa força capaz de transformar as coisas. E é por isso que a gente não responde com violência a quem é violento. Ah, padre, então eu tenho que ficar me submetendo à violência de todas as pessoas? Não é isso que o Evangelho está dizendo. O Evangelho está dizendo só para você não responder violência com violência. Por isso, se alguém está sofrendo algum tipo de violência no meio do mundo, aí você pode simplesmente virar as costas àquela relação e àquela opressão e dizer a ela, basta. Mas eu não vou agir como você. Eu não vou devolver violência com violência. Né? E é aqui onde está o grande desafio, o grande esforço do cristão de se mover no sentido de promover de maneira radical o bem. E até mesmo nas nossas pequenas discussões, nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a responder àqueles que muitas vezes, né, nas suas frustrações, querem reagir de maneira agressiva. Nós precisamos responder com a paz, com a serenidade, né, com a firmeza e a consciência de quem está decidido pelo bem. Eu sei que isso é difícil, mas ao mesmo tempo existe coisa mais excelente do que isso em termos de comportamento moral? Não existe. E vou dizer, né, a história já nos trouxe diversos exemplos do quanto a experiência do amor é capaz de quebrar essas coisas. Pensando, por exemplo, na Polônia, né, que viveu um regime ditatorial e comunista, onde a igreja precisou formar, né, os seus seminaristas nos porões das casas. Né, e muitos tiveram que fazer os seus estudos de filosofia e teologia escondidos nos porões na noite, para não serem vistos pela fiscalização do Estado comunista. Né? Mal se sabia que no meio dessas pessoas estava um Karol Wojtyła, que depois ia ajudar a acabar com o próprio comunismo na Polônia. Né? Tem uma Madre Teresa de Calcutá, que vai lá para Calcutá, um país que tem uma religião diferente da cristã, e vive a experiência da caridade. E decide ajudar aquela casta mais pobre e mais miserável. E ela, que nem era daquele país, que nem tinha religião de lá e tudo, no final da sua vida é enterrada com honras de Estado. Porque reconhecem naquela mulher a grandeza que a caridade traz.
E daquela experiência daquela mulher, você tem várias outras e várias pessoas realizando a caridade no mundo através daquela bandeira e daquela referência que é a Santa Teresa de Calcutá. E a gente consegue discutir com uma coisa dessa? Nós temos lá, por exemplo, São Benedito, chamado Mouro, né? O negro, que na Itália chegou, queria viver junto com os seus confrades no convento, foi suportado ali num primeiro momento, foi colocado para ser o responsável de varrer a entrada do mosteiro, do convento. E ali ele fez aquilo com tamanho amor e com tamanha dedicação, que com o passar do tempo, os seus confrades escolheram ele o superior da obra. São Francisco achou que ia conquistar o mundo nas cruzadas, foi soldado, voltou traumatizado da guerra e descobriu que, na verdade, o que ele precisava para conquistar o mundo era o amor. E qual é a diferença entre o Francisco guerreiro e o Francisco franciscano? Vocês entendem isso? Pode ser que, num primeiro momento, o movimento do opressor pareça ser uma coisa muito grande, intransponível, impossível de ser suportada, mas na medida em que o amor no silêncio funciona, trabalha, opera, muitas vezes a gente consegue, inclusive, converter o agressor. Santa Mônica rezava todos os dias pela conversão do seu filho Santo Agostinho e do seu marido, que era bruto com ela, embora não fosse violento. Passou a vida inteira ouvindo lá as agressões do seu marido pagão. Mas no final da vida, ele pediu o batismo. E o seu filho, que tinha a vida torta, se tornou santo, né? Se tornou bispo, doutor da igreja, por conta das orações e do amor de Santa Mônica. E quando Agostinho, nas suas confissões, escreve sobre a sua mãe, escreve justamente sobre essa grandeza de alma que no silêncio, né, construiu a conversão dele através da oração. Nós não podemos duvidar desse tipo de força. E nós não podemos desistir, né, de procurar incentivar e iluminar o mundo através desse tipo de experiência. Porque é aqui, de fato, onde nós vamos encontrar as respostas mais concretas e mais sólidas para os nossos problemas. E para os problemas da nossa sociedade. Nos momentos fáceis, né, a vida da igreja, eu já disse isso para vocês, nos momentos fáceis e favoráveis nós levantamos as catedrais e a igreja prospera. E nos momentos difíceis nós produzimos os mártires e a igreja prospera mesmo assim. Por isso, o que Jesus propõe no Evangelho hoje é que nós não tenhamos medo de enfrentar o mundo com amor. Que nós não tenhamos medo de insistir no bem, mesmo quando o bem não é querido por ninguém. Que nós não tenhamos medo de colocar a nossa vida nessa estrada do Evangelho, onde a proposta justamente é a apresentação da verdade, da justiça, mas sobretudo também do ultrapassar a justiça com o bem. Porque é isso que de fato muda o mundo de forma consistente. Por isso é que a liturgia de hoje é muito bonita, né? Eu, na minha vida, né, toda de padre, de gente, né? Eu não sou talvez a melhor pessoa para falar de mística, né? Daquelas coisas extraordinárias, miraculosas, né? Que eu respeito muito e eu não entendo. Eu fui capelão da comunidade Shalom 9 anos, né? Com todo mundo rezando em língua, né? Procurando ali aquelas coisas extraordinárias e encontrando essas coisas extraordinárias. E eu entendia a beleza de Deus na vida deles exatamente pelo desejo de conversão que eles tinham, né? Porque você conhece a espiritualidade também pela resposta que é dada através da espiritualidade. E muitos encontraram a Deus ali naquela experiência que não era minha. E, no entanto, eu consegui conviver com muita facilidade com aquilo, né? E vendo a beleza que existe nesta extraordinariedade que está ali daquela espiritualidade. Mas Deus me fez, não sei se felizmente ou infelizmente, uma pessoa muito prática.
E eu olho a experiência da religião de maneira muito concreta, não só dentro do universo da oração e da mística, mas sobretudo no universo da conduta, né? E aí é que está, né? Acho que por isso Deus me levou a estudar, né, as coisas relacionadas com a moral, bioética, esses assuntos. Isso é muito presente na minha cabeça e na minha vida. Porque para mim o Evangelho é um jeito de viver a vida. É um jeito de viver a vida. Para mim a espiritualidade, ela está arraigada dentro de nós, não só no momento quando a gente reza, mas sobretudo, né, na qualidade de humanidade que a gente consegue alcançar a partir da nossa espiritualidade. Do modo como a gente dá respostas às questões que se apresentam diante de nós. E aqui a gente consegue mostrar a grandeza da religião dentro de nós. Hoje a segunda leitura fala isso, né? Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, e isso faz da nossa dignidade uma coisa tremenda. Viver segundo essa dignidade, corresponder a essa dignidade, consiste sobretudo no sentido de ser como Deus é. Por isso fiquemos hoje com esse convite muito concreto: sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo. E a gente alcança isso perseguindo com todas as forças, conscientemente, perseguindo o bem, praticando o bem, exercendo o bem, procurando justamente no meio da maldade, no meio da injustiça e no meio das dificuldades, insistir em ser esse sinal luminoso das coisas boas e daquilo que Deus é, como elemento justamente transformador da nossa vida e por causa disso também da vida dos outros. Eu concluo com uma ideia, não é nem uma ideia, uma experiência que eu tive. Eu, quando era estudante lá em Roma, eu tive a oportunidade de conhecer o cardeal Van Thuan, vietnamita, que passou muitos anos preso político, e desses anos, vários anos na solitária. Um homem que, para manter a espiritualidade, rezava a Eucaristia com a gota de vinho na palma da mão e com os farelos de pão que sobravam ali da divisão com os outros. E rezando, né, de memória aquelas coisas, né, a Eucaristia. Esse homem tinha tudo para sair da experiência de preso político dele fraturado, vingativo, né, procurando depois eliminar e destruir, né, aqueles que fizeram isso com ele por tantos anos. E eu vou dizer a vocês, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu nunca vi um sorriso tão belo e uma expressão tão serena quanto eu vi na face daquele cardeal. Prefeito depois da Comissão Justiça e Paz, né, do Vaticano, para promover a justiça e a paz. E um homem de uma mansidão extraordinária. E isso tem que fazer a gente pensar. Depois de tanta violência colocada sobre ele, tantos anos de vida suportada na prisão, como, né, um indivíduo pode sair daquela situação tão livre, tão inteiro, tão completo e tão bondoso? Essa é a questão do Evangelho. Essa é a questão do Evangelho. Não interessa onde a gente está. Interessa exatamente essa convicção de que o amor é capaz de transformar as coisas. Se o cristão parte dessa convicção, ele pode tudo. Não interessa. Entra governo, sai governo, né? Passa momento fácil, passa momento difícil. Pode ser o que for nesse mundo. Se nós estamos dentro dessa convicção, suportamos tudo. A cada mudança de governo nosso parece que é o anúncio do Apocalipse, né? Todo mundo parece prever o fim do mundo. Tem momentos que vão ser facilitadores nossos? Tem momentos que vão ser dificultadores nossos? Tem. Não interessa. Para o cristão, interessa se é Lula ou Bolsonaro? Num primeiro momento, não.
Nos interessa defender valores e princípios. E a gente vai defender se alguém é a favor deles ou se alguém é contra eles. Não interessa. Porque a nossa cidadania não é uma cidadania só brasileira, é uma cidadania do céu. Então, se a gente precisa se preocupar em defender alguma coisa, vamos defender alguma coisa. Se a gente precisa, né, ou se sente favorecido em algum momento, vamos ser favorecidos em algum momento. Cada um escolhe o que achar melhor. Mas veja, né, o caminho nosso é sempre o bem e ele não é um opcional. E ele não é um opcional. Por isso, né, João Batista vai dizer lá, né, para o Herodes que ele não podia estar casado com a mulher do irmão. Né? E por conta disso, Herodíades mandou cortar a cabeça de João Batista, mas ele disse a verdade, disse que é o bem. E Jesus vai falar de João Batista: dentre os homens nascidos de mulher, não tem nenhum maior que João Batista. São Paulo vai dizer, e a gente precisa se consolar com isso, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Então, meus irmãos, né? Serenidade, né? Constância, firmeza na prática do bem, confrontando o que for, ou favorecendo o que for, né? Nós precisamos estar sempre conscientes de que a estrada nossa é a estrada de nosso Senhor Jesus Cristo, é a estrada do bem, é a estrada do ser como Deus. Que nessa liturgia hoje nós nos sintamos incentivados a praticar isso na nossa vida, reagindo a tudo aquilo que é contrário a Deus e confirmando tudo aquilo que vem dele. Porque esse é o caminho do cristão no fácil e no difícil. Quando somos favorecidos ou quando formos perseguidos. Peçamos, sobretudo, que estejamos sempre vinculados a Deus, ao seu amor e ao caminho que Ele nos propõe nesse extraordinário valor que é o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.